O Evangelho de São Lucas é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo, é conhecido como o Evangelho dos pobres, é conhecido como o Evangelho das mulheres e é conhecido também como o Evangelho da oração de Jesus. Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, destaca um aspecto da vida de Jesus. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque podem ser colocados assim em três colunas. Inclusive, você pode até comprar na Paulina, na Paulo, nas livrarias católicas, os evangelhos sinóticos. Eu tenho, por exemplo, isso ajuda muito. Você está lendo aqui um trecho de Mateus, o que é que está escrito em Marcos e o que é que está escrito em Lucas, nas três colunas. Foi Orígenes, o padre da igreja chamado Orígenes, quem inventou esse modo, né? De modo que você vê o mesmo relato em perspectiva diferente, mostrando um aspecto da vida de Jesus. Isso nos ajuda a ir conhecendo Jesus. Para Lucas, Jesus é aquele que acolhe os pobres, que acolhe as mulheres, é aquele que promete o Espírito Santo, é aquele que é o evangelho da alegria e também o evangelho do Espírito Santo e é o evangelho da vida de Jesus. Por quê? Porque de vez em quando Lucas diz, e ele se retirou para rezar, e ele passou a noite em oração, e ele subiu o monte, como hoje nós acabamos de ouvir. Jesus retirou-se a um monte para orar e passou toda a noite em oração. Quem faz vigília sabe que a noite é bastante complicada, principalmente quando a primeira vigília começa às 6, de 6, 7, 8, 9. A segunda vigília é de 9, 10, 11, 12. A terceira vigília, 12, 1, 2, 3. E a última, 4, 5 e 6. Quando chega ali de 2 para 3 horas da manhã, é um problema, né? É muito complicado. O sono parece que a gente não vai conseguir. Mas o homem Jesus conseguia passar a noite para escolher 12 dentre 72 discípulos, 12 que pudessem ser chamados de apóstolos, e era a eles que Jesus iria confiar a igreja. Hoje de manhã, quando eu celebrei, eu fiquei pensando assim, qual foi o critério de escolha de Jesus? Se eu fosse escolher 12 pessoas para ficar do meu lado, eu escolheria um traidor? Você escolheria Judas? Sabendo? Não, Jesus sabia. Estou falando que se fosse eu no lugar de Jesus, sabendo tudo, escolheria Judas? Eu vou escolher esse fulano que vai me vender por 30 moedas. Escolheria Pedro, caba fraco, que tinha altos e baixos, era capaz de puxar uma espada e cortar a orelha de uma pessoa, que ninguém se engana não, Pedro queria era degolar Malco, né? É porque passou de fino, né? Mas Pedro, a intenção dele não era boa não, é porque o cara desviou, passou a orelha, caiu lá no canto. Eu escolheria Tomé,
incrédulo. Aliás, eu escolheria Mateus, cobrador de impostos. Eu escolheria João, bonzinho, João, discípulo amado. Esse eu escolheria? Também não, porque Jesus disse que vocês não sabem o que é o Espírito que está em você agora. Filhos do trovão. Tiago e João eram... João não tinha nada de... Porque às vezes a gente entende João assim como uma figura meio frescaiada, né? Meia... até na pintura, você pode olhar na Santa Ceia, está lá João assim com os cabelão. Não tem nada disso. João era filho do trovão, era macho. Foi o único que teve coragem de ficar no pé da cruz. O único. Caba macho. Ficou aos pés da cruz. Poderia ter sido preso. Mas Jesus, qual foi o critério? Eu fiquei pensando, quando Jesus foi escolher 12 apóstolos, qual foi o critério que ele usou? Ele passou a noite toda rezando. Discernimento do conselho local, né? Conselho local, depois vai para o conselho geral. Qual foi o critério? Ele foi escutar Deus. Ele foi escutar o Pai. E o Pai escolhe, o Pai tem uma preferência por gente inadequada, que é uma beleza. Você está aqui, pode ter certeza, escolhido de Deus. Inadequado, cheio de erros, de defeitos. Eu mesmo digo assim, mas Senhor, por que você me escolheu para ser padre? Eu acerto uma e erro 10. Mas Jesus olhou e viu, pelo amor misericordioso do Pai, que Judas podia mudar. Jesus acreditava, porque outra coisa é a gente pensar, tá que Pedro vai ser papa, João vai ser o discípulo amado, esse aqui vai trair, cada um vai desenvolver um papel no teatro da paixão de Cristo. Não foi isso. Judas não, isso é uma heresia dizer que Judas foi escolhido para trair. Ele se tornou traidor. Ele não se dobrou. E por que esses apóstolos erraram? De 12, 3 pelo menos, Pedro, Tomé e Judas erraram feio. Por quê? Porque não estavam em sintonia com a vontade do Pai, com a vontade de Deus, nem a vontade de Jesus, nem a vontade de ninguém, a vontade deles mesmos. E o que é que nos faz fazer a nossa própria vontade? É não rezar. É na oração que Deus manifesta a vontade dele. Por isso, um dos pedidos do Pai Nosso, da oração do Senhor é: seja feita a vossa vontade. E eu gosto muito de rezar de madrugada. Essa semana eu estava rezando e no meu quarto tem uma cruz grande, né? Que é uma réplica pequena daquela grande lá da Capela das Relíquias. E eu fiquei olhando. Pai Nosso que estás no céu, rezei o Pai Nosso todinho. Meu Deus, o Pai Nosso é a cruz de Cristo. A oração do Pai Nosso pode ser colocada na boca de Jesus na hora da cruz. É ali que ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, por que me abandonastes? O pão nosso de cada dia, quem é o pão nosso de cada dia? Que a gente vai já se alimentar. Ele mesmo é o pão nosso de cada dia. Então, na cruz, Jesus realiza em si mesmo o que ele nos ensinou a rezar. E um dos pedidos do Pai Nosso é: seja feita
a vossa vontade. Diante da iminência da morte, Jesus faz o quê? Vai rezar. Monte das Oliveiras. Se retira para rezar. Em muitas passagens do Evangelho, Jesus mostra-se unido ao Pai pela oração. Jesus precisava rezar? Assim, ele sendo quem ele precisava rezar, ele não precisava. Mas a oração para Jesus não era um fardo. Hoje tenho que fazer 1 hora de oração pessoal. 1 hora de estudo bíblico. Rezar 1 terço. Participar da missa. Essa comunidade pede demais. Ai de mim. Não. A oração é a coisa mais deliciosa que você pode experimentar no seu dia. É rezar. Não como um fardo ou um peso, mas como esse momento em que eu estou aqui. Pai, eu estou morto aqui nessa vigília, mas eu estou aqui. Pai, eu estou hoje com 1000 problemas na cabeça para resolver, mas eu estou aqui. Pai, meu filho, pai, meu esposo, pai, minha esposa, pai, as contas. Seja feita a tua vontade. Eu quero te louvar, quero te bendizer, quero te adorar. E vai derramando o coração. Aí chora, depois enxuga a lágrima. Aí dorme, depois acorda. Aí se levanta, se deita, né? E fica. Eu me lembro que eu estava em Brasília, no final de semana de um congresso da renovação carismática, das novas comunidades, que eu ia traduzir o Mateu Calize. E aí eu fiquei no local do retiro, que embaixo tinha uma capela, e ali em cima tinha os quartos, e dos quartos a gente entrava para o coro da capela do quarto, né? E aí eu, antes de dormir, fui lá, de cima, como se fosse ali em cima, né? Ficava vendo o Santíssimo, o Sacrário. E eu fiquei lá, e eu só via era Moisés que entrava e que saía, que entrava e que saía. Uma Bíblia na mão, aí eu ficava lá, quando ele ia abrindo, aí ele fechava de novo. Eu disse, mas o que é que Moisés está querendo ouvir, né? Foi antes do acidente que tirou a vida do diácono Paulo André, né? Ele ia conversar com ele naquele final de semana. Ele ia, ele voltava e se prostrava, ia para lá, ia para cá. A oração, que muitas vezes é uma batalha, é uma luta contra o sono, contra o cansaço, contra a distração, contra o medo, contra a ansiedade, contra a tristeza, contra a distração, a vontade de pegar o celular, né? Que esse celular ele vicia a gente, ele fica ali cutucando, assobiando, né? Para a gente ir se distrair. Uma batalha. E eu pensei, o Moisés está ali numa batalha, né? Outra vez em Roma, no ano 2000, estava lá, tinha a capela dentro de casa, e eu só via Moisés entrava e saía, e com a mesma Bíblia, assim para baixo, entrando. Disse, Moisés, o que é que tu quer? Disse, não é porque a gente está para alugar a Rádio Assunção, lá em Fortaleza, e eu quero saber a vontade de Deus. Ele disse, não, mas aluga. Aluga, é uma... Não, meu filho, não é assim. Não é assim, eu preciso saber a vontade de Deus. Hoje a rádio é nossa, né? Começou lá, ele para lá e para cá, né? Andando inquieto. Uma das coisas boas que eu vi foi ter morado com Moisés, porque vi muito isso, né? Hoje eu fui dar unção dos enfermos ao Padre Silvio, que vai se operar agora à noite,
E lá na casa está o ícone da Porta do Céu, que o Ronaldo ganhou, né? E quando eu olhei o ícone, eu me lembrei, né? 3 meses antes da morte do Ronaldo, e naquele tempo ninguém sabia nem o que era ícone, eu passava e estava o Ronaldo com esse ícone assim. Eu disse, o que é que ele está fazendo com aquela figura tão feia, tão... Né? Porque os ícones para nós era uma coisa estranha, né? Não tinha muita atração. E ele rezou 3 meses antes do acidente, onde ele foi chamado por Deus. São Tomás de Aquino diz que Jesus dirigiu súplicas ao Pai e a sua oração sempre era escutada. Por isso que lá diante do túmulo de Lázaro ele diz, Pai, eu sei que sempre tu me escuta. Mas por causa desse pessoal que está aí, me atenda agora. É impressionante ver essa dependência. Jesus podia chegar, que nada. Pai me mandou para esses miseráveis aqui, eu vim aqui para uma terra velha dessa, quente, bando de gente mal educado, não sei o quê. Vai lá, sai para fora e pronto. Foi assim que ele fez? Veja a singeleza de Jesus. Ele ora ao Pai, Pai, eu sei que tu sempre me escutas, mas essa gente precisa disso. E pede que o Pai ressuscite Lázaro. A dependência do Pai. Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Orou 3 vezes, se levantava, uma oração inquieta. Chegava lá, Pedro já roncando, mas Tiago e João, ele volta, vocês não puderam ficar acordados comigo. Não, filho, nós estamos acordados. Ele voltava de novo, estava lá, uma inquietação. Mas ele sabia que o Pai escutava. Uma pergunta, a gente sabe que Deus está escutando a gente aqui dentro dessa capela? Quando a gente vai rezar, a gente sabe que Deus está escutando? Ou a gente reza como se fosse, mas não fosse? Quando eu digo Pai Nosso, quando eu digo Ave Maria, quando eu digo Senhor, eu sei que Deus está me ouvindo, que Deus vai me responder. E Santo Agostinho diz, Deus responde todas as orações, oh glória. O não também é resposta, viu? Deus responde todas as orações, porque o não também é resposta. A gente só acha que dá o testemunho do sim, mas o testemunho do não, Deus não me deu, porque Ele, como Pai, que eu confio, que eu me submeto à vontade dEle, está me dizendo que isso não é bom para mim. Então, louvado seja, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E por último, né, tem tanta coisa linda, né? Santo Ambrósio nos lembra que Jesus hoje defende sempre a nossa causa diante do Pai, porque Hebreus diz que Ele é o nosso intercessor junto do Pai. E Hebreus diz que Ele vive sempre para interceder por nós. Ele está sempre disponível. Você chegou lá, Ele diz, bom dia, tudo bom? O que é que você quer hoje? Ah, Jesus, isso, aquilo, outro, só que me dê. Aí chega a mãe dele com um monte de pedido, né? Aí depois chega os santos com outro monte de pedido. E depois chega São Miguel e os anjos com outros pedidos, o anjo da guarda. As almas do purgatório gritando lá de baixo, né? E Ele sempre está a interceder por nós. Nessa missa, Ele está a interceder por você e por mim. E eu me uno à oração dele. Quando o padre diz no começo, oremos, você joga a sua oração, entrega a sua oração, suas ofertas de vida por Cristo nosso Senhor. Que alegria pensar nisso. Cristo está sempre intercedendo por nós e nós podemos unir a nossa oração à dele.
E para que Jesus rezou? Eu fiz a pergunta. Para nos ensinar pelo exemplo. Para como ele dissesse, se eu fui rezar, passar uma noite toda em oração, quanto mais vocês precisam, mais do que eu, rezar. Que não temos essa intimidade tão grande com o Pai como ele tinha, tem e terá sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.